Uma boa noite a todos os irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre no meio de nós. Você que está em casa também, que você possa estar se sentindo no meio de nós e que Deus, nesse momento, possa visitar você também. Queridos, antes de iniciar, gostaria que mais uma vez fizéssemos uma oração para que convidemos o Espírito Santo a estar entre nós neste momento. Oremos. Querido Deus e amado Pai, a Ti somos gratos, Senhor, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Querido Deus, neste momento, eu te peço que o Senhor venha a habitar conosco aqui nesta casa, que o Senhor venha a estar comigo e tudo que seja falado aqui venha diretamente de Ti e nada de mim, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pode botar o PDF aqui, por favor? Ok, obrigado. Queridos, hoje, este homem que está aparecendo aí, né, essa figura que está aparecendo aí, é de um profeta muito importante, que eu fiz um estudo aprofundado dele nos últimos tempos, e na maioria das vezes, pelo menos a grande maioria dos sermões que são feitos, não levam muito em consideração ele. Normalmente se leva muito em consideração o grande profeta Elias, que foi trasladado ao céu, que lutou contra os profetas de Baal, que fez muitas coisas. Mas a gente muitas vezes acaba passando despercebido por Eliseu, o sucessor de Elias. Eliseu, hoje a gente vai debater um pouquinho, vou contar um pouquinho da história e tirar algumas lições importantes da vida de Eliseu, para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Eliseu, ele foi auxiliar de Elias por um período de tempo, e depois ele sucedeu Elias no ministério profético de Elias. O nome de Eliseu significa Deus é salvação. E em vários momentos da vida de Eliseu, se eu confundir Elias com Eliseu, vocês me perdoem, porque é parecido, às vezes eu posso confundir, tá? Em vários momentos do ministério de Eliseu, ele é enviado para salvar pessoas. Ele ressuscita pessoas. Então, o nome não poderia ser mais adequado ao ministério poderoso que ele veio a exercer depois. E é interessante que o próprio Deus foi quem ordenou Elias a escolher Eliseu como seu sucessor para o ministério. Elias tinha passado, como eu falei, aquela situação contra os profetas de Baal, e aí depois ele tem aquela vitória grandiosa, mas logo em seguida ele recebe uma ameaça da rainha Jezabel e tudo mais, e ele tem muito medo, e ele parte numa jornada de 40 dias até o Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, e lá ele faz uma oração a Deus, dizendo, ele abre o coração para Deus e diz assim, Deus, eu sou o único profeta que existe nessa terra, eu sou o único fiel. E lá Deus revela para ele, dizendo, não, tem outros, que eram 7.000, se não me falha a memória aqui. E ele, depois dessa confissão, Deus mostra que isso que ele estava falando não era verdade e o manda, voltar e na passada, na subida de volta para Jerusalém, para o local onde Elias morava, passar e escolher chamar Eliseu. Eliseu, antes de servir Elias, ele era um trabalhador do campo. Tanto que a Bíblia fala que quando Elias chega e joga, nessa cena que a gente está vendo aí, ele joga o seu manto sobre Eliseu, Eliseu estava fazendo o quê? Ele estava arando o campo com uma junta de bois. E ele logo abate os bois, queima o arado e vai junto com Elias. E ele permanece sendo auxiliar de Elias por muito tempo, até que Elias é levado ao céu, trasladado sem passar pela morte. Mas tem um ponto muito importante, logo antes, assim, iminente antes dessa situação acontecer, que é ele pede a porção dobrada do espírito de Elias. Elias pergunta para ele, que queres que eu te faça? E ele diz assim, eu gostaria de ter a porção dobrada do teu espírito. E aí ele tem toda aquela questão, Elias é trasladado ao céu, o manto fica e ele realmente é ungido, ele recebe essa unção da porção dobrada.
Só que por trás disso, além de um pedido ousado, que vamos combinar, né? Pedir a porção dobrada do profeta tão grandioso que era Elias, é um pedido ousado. Mas tinha algo mais por trás desse pedido. Na antiguidade, né, na época de Israel, quando o pai morria, normalmente não, a regra era que o filho primogênito ele receberia o dobro da herança dos outros irmãos. Então, por exemplo, se forem 2 irmãos, não fica 50% para cada um, ficaria 66% para o mais velho, 33% para o mais novo. Se fossem 9 irmãos, não divide por 9, divide por 10 e o mais velho fica com 20%. Então, quando ele faz esse pedido de ter a porção dobrada do Espírito, é uma relação de pai e filho que Elias e Eliseu desenvolveram nesse meio do caminho. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Quando eu estava pesquisando, eu entendi essa questão, eu achei muito, muito interessante. O fato de ele se apossar daquele espírito de filho primogênito e dizer, eu vou ser igual ao meu pai. Ou eu vou, muitas vezes, quem é pai sabe, né? Não quer que o filho seja igual, quer que o filho supere, quer que o filho seja melhor. Quem é pai sabe disso, né? E provavelmente foi isso que Elias, naquele momento, pensou, né? Ele fala, né? Esse pedido é muito pesado. Mas ele não nega o pedido. Ele diz, olha, se tu vê eu subir para o céu e o meu manto ficar, é porque o teu pedido vai ser atendido. E realmente ele não negou o pedido tão ousado que o filho fez. E de fato isso aconteceu. Elias fica com o manto, indicando que ele daria continuidade ao ministério de Elias. E o ministério profético de Eliseu, ele é repleto de uma infinidade, uma grandiosidade de milagres, que nós vamos passar aqui alguns hoje para a gente ver. Pegar alguns, não muitos, né? Deixei ali embaixo as passagens, e é interessante que Eliseu ele faz tantas coisas, mas ele tem um curto espaço na Bíblia. A vida de Eliseu na Bíblia é 2 Reis, do capítulo 2 ao capítulo 13. São 11 capítulos, 12 capítulos, né? 11, 12 capítulos e deu para a bola. É isso. E aí, só que nesse meio do caminho, Eliseu, né? Ali está Elias e Eliseu. Elias, ele bate com a capa nas águas do Rio Jordão e as águas são separadas, e depois Eliseu faz a mesma coisa. Ele separa as águas do Rio Jordão usando apenas a capa, batendo a capa na água. Ele faz uma purificação das águas de uma fonte em Jericó usando sal. Ele faz a multiplicação do azeite, assim como Elias tinha feito multiplicação do azeite e farinha para a viúva de Sarepta. Ele faz para uma mulher também. E é uma multiplicação tão grandiosa que ela era viúva e ela teve condições de pagar a dívida que o seu marido tinha deixado. De tão grandiosa a multiplicação do azeite que Eliseu fez para esta mulher. Ele profetizou o nascimento de um filho para uma mulher sunamita, que já tinha um marido em idade avançada e ela não poderia ter filhos. E ele profetiza, a criança nasce, e não bastasse esse problema dela ser estéril e essa bênção, depois ela teve outro problema. O filho tem um problema de cabeça, ele morre, e Eliseu ressuscita o filho desta mesma mulher. O mesmo filho que ele profetizou teve um problema e ele teve que ir lá ressuscitar o filho da mulher sunamita. A famosa cura de Naamã, o general, um capitão do exército sírio, um inimigo do povo de Deus, que, meio contra gosto, mas ele crê no profeta e é curado da sua lepra, que era uma doença das mais, vamos usar a palavra essa mesmo, uma das mais nojentas que tinham na época, porque a pessoa era permanentemente excluída do convívio dos demais, sobretudo na época de Jesus. Então era a religião dali dos judeus, através da linha farisaica, eles não poderiam nem habitar nas cidades, eles tinham que viver em cidades separadas, né? E Naamã, um general, um homem poderoso, tinha aquela doença. Se alguém descobrisse, ele poderia perder o seu poder, o seu cargo, e mesmo sendo um inimigo do povo de Deus, Deus, através do profeta Eliseu, né, faz essa cura. E é tão interessante
o ministério de milagres de Eliseu, que mesmo depois da morte de Eliseu, Deus continuou usando. Quando ele, olha só, a ressurreição de um homem, olha, eu vou ler para você o que está escrito ali, 2 Reis de 13 a 21. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas, moabitas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. O profeta, mesmo depois de morto, Deus agia através dele, ao ponto de um cadáver de um homem ser jogado junto dos ossos do profeta e o homem ressuscitar. Se isso não é poder e porção dobrada do Espírito, então, gente, me desculpe, mas não sei o que é mais do que isso, né? O ministério de Eliseu, ele dura durante o reinado de 4 reis de Israel. Os reinos de Jorão, Jeú, Jeoacás e Jeoás. Na soma ali, né, os estudiosos acreditam que durou, os cronologistas bíblicos acreditam que o ministério de Eliseu durou aproximadamente 60 anos. E que ele, mesmo numa época que a expectativa de vida girava em torno dos 45, 50, ele possivelmente pode ter vivido próximo dos 90 anos de idade. Hoje já é difícil, é mais comum, mas mesmo assim é difícil ver alguém com 90 anos de idade. Imagina numa época em que a expectativa de vida girava na casa dos 45 a 50. Né? Então, foi um homem que realmente foi utilizado muito por Deus. Mas, Gregory, e a questão da porção dobrada do Espírito? Ele foi realmente atendido? A gente pode comprovar isso pela Bíblia? Pois é. A Bíblia relata que Eliseu, ele tem atribuído a ele 32 milagres, conforme está aí que você está vendo. São 3 curas, 2 pessoas mortas, 3 julgamentos, 12 milagres maravilhosos e 12 profecias. Quem aí chuta quantos foram os milagres de Elias? Se de Eliseu foi 32, Elias foi exatamente a metade, 16. 11 milagres, 4 profecias e 1 pessoa morta. Quantas pessoas mortas está dizendo ali? 1. Vou voltar aqui. Eliseu? 2. Exatamente o dobro do que Elias fez. Então a gente consegue comprovar pela própria Bíblia que Eliseu foi grandiosamente atendido no seu pedido. Elias que fez o que fez apenas metade dos milagres que Eliseu fez. E sabe o que é mais interessante? Existe apenas um homem na Bíblia que fez mais milagres do que Eliseu. O Senhor Jesus. Que era homem e Deus. Então, homem, puramente simples, o homem que mais milagres realizou na história foi o profeta Eliseu. E muitas vezes nós esquecemos de falar deste homem tão impressionante, tão forte, tão maravilhoso. O que ele fez realmente foi muito, 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 muito poderoso. Mas, Gregory, beleza, tu falou aí, entendi que o Eliseu é legalzão, que fez um monte de coisa e tal, mas o que isso aí tem a ver com a minha vida? O que eu posso aplicar, o que tem a ver e tudo mais? Beleza, vamos tirar então agora algumas lições práticas da vida de Eliseu que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida. A primeira delas é o seguinte: quando Deus te chamar, deixe tudo para trás e siga-o. A Bíblia diz que quando Elias coloca o seu manto sobre Eliseu, a palavra que vem em seguida diz assim: imediatamente Eliseu parou o que estava fazendo, abateu os 2 bois, queimou o arado, distribuiu a carne, ou seja, ele não foi egoísta, ele poderia ter deixado a carne ali, ele distribuiu a carne entre as pessoas e seguiu. Foi em casa de se despedir da família, que era um bom filho, né? Tá certo? E seguiu o mestre dele. Então, é a mesma lógica de Jesus. Muitas vezes, né, nas situações de Jesus, por exemplo, quando Jesus chama
Simão Pedro. Ele pede, siga-me, ele fala, siga-me. E Simão, a Bíblia diz ali, imediatamente Simão largou suas redes e o seguiu. Mesma coisa com Mateus. Mateus diz que ele chama Mateus, Mateus estava sentado, ele imediatamente levanta-se e segue Jesus. Essa é a primeira lição que a gente precisa ter para a nossa vida, queridos. Se Deus te chamar, você sentiu o chamado de Deus na sua vida, não pense duas vezes, não renegue o chamado de Deus, imediatamente siga-o. Porque se Deus está te chamando, Ele sabe muito melhor do que você. Ele sabe, como a própria Bíblia diz, os meus pensamentos são maiores que os pensamentos de vocês. Os meus planos são os maiores que os planos de vocês. São melhores e maiores. Então, quando Deus te chamar, querido, deixe tudo para trás. E quando eu digo tudo aqui, alguém pode estar pensando, nossa, eu vou deixar minha casa, meus bens e tudo mais. Não é necessariamente isso. Se o seu chamado tiver que envolver isso, ok, deixe tudo para trás e siga. Mas o seu chamado pode ser, por exemplo, a sua conversão a Deus, aceitar Jesus como seu salvador pessoal, e aí deixar tudo para trás a sua vida do mundo, a sua vida pecaminosa, as atividades, por exemplo, nós que cremos que o dia sagrado é o sábado, você vai ter que parar de fazer as coisas que o mundo faz no sábado, você vai ter que deixar aquele seu pecado, aquela sua vida mundana, porque Deus exige que você deixe tudo para trás. O próprio apóstolo Paulo diz, precisa se transformar nova criatura. Jesus diz para Nicodemos, quem não nascer de novo da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Amém? Então, esse é a primeira lição que a gente tira hoje. Quando Deus te chamar, deixe tudo para trás e siga-o. A segunda lição é, tenha ousadia. Tenha ousadia. Existe um livro, que se você não leu, eu recomendo fortemente que você leia, que o nome do livro é Ouse Pedir Mais, da Melody Mason. É um livro de capinha verde. Ali ela, se não me falha a memória, são 17 capítulos, e ela traz ali testemunhos da vida dela e de outras que ela ficou sabendo, de grandes milagres que Deus fez através de pedidos feitos em oração, pedidos ousados feitos em oração. E, queridos, eu não estou falando da Bíblia, lá da época, que há 2, 3, 4 mil anos atrás Deus fazia milagres. Não, eu estou falando de anos 1990, anos 2000, coisas próximas da gente, anos 80, coisas próximas da gente, e Deus fazendo coisas maravilhosas neste livro. Então eu recomendo que você leia esse livro, Ouse Pedir Mais. E de que forma que Elias foi ousado? Além do pedido da porção dobrada, Elias, quando ele está indo para subir ao céu, ele diz para Eliseu, Eliseu, fique. E Eliseu insiste com ele, não, eu vou ficar contigo até o fim. Depois, Elias sobe, o manto fica, eles tinham atravessado o Rio Jordão a pé seco com o milagre de Elias batendo o manto na água. Eliseu, ele volta, ele chega no Rio Jordão, ele poderia ter pensado, será que Deus fez realmente? Ele poderia ter ficado... Não, mas ele teve ousadia, ele foi lá, pegou a capa e bateu na água e a água imediatamente abriu. E o mesmo milagre foi replicado pelo poder de Deus na vida de Eliseu. Então, querido, eu pensei para mim quando eu estava estudando sobre isso. Será que eu teria a ousadia de fazer esses tipos de pedido para Deus? Será que eu teria a ousadia de pedir uma porção dobrada, por exemplo, encontrar um grande homem de Deus hoje na nossa igreja, um grande líder, um grande ancião, alguém que a gente sabe assim, que realmente faz um grande ministério. Será que eu teria a ousadia de chegar para ele e dizer assim, irmão, pastor, ancião, eu queria pedir que, através da sua vida, Deus desse porção dobrada desse Espírito que o Senhor tem para mim. Será que a gente teria esse tipo de ousadia, esse tipo de coragem? Será que quando a gente recebesse uma ordem de ficar, a gente insistisse em permanecer do lado até o fim? Será que a gente tem esse tipo de ousadia?
Se a gente não tem, se você parou para pensar agora e você chegou à conclusão que não tem, eu digo, tenha ousadia. Terceira lição, queridos, seja um eterno aprendiz. Ninguém sabe tudo. Eliseu já era um homem, não diz quantos anos ele tinha quando Elias chamou ele, mas ele sabia tudo de cultivar o campo, do arado e tudo mais. E aí, quando ele foi chamado, ele poderia, por exemplo, cara, eu já fui chamado, não preciso aprender mais nada. Deus vai agir através de mim naturalmente e tudo vai acontecer. Mas não, a Bíblia fala que ele ficou como aprendiz, como servo de Elias, aprendendo. E depois, com certeza, ele continuou sendo um aprendiz, porque uma pessoa que tem duas ressurreições, curas, profecias e tudo mais, é um homem que ele viveu constantemente aprendendo com Deus. Deus foi ensinando a ele não digo todo dia, mas quase que diariamente, para um homem como ele fazer os milagres que fazia. Então, essa é a terceira lição que a gente tira da vida do profeta Eliseu. Seja um eterno aprendiz. Quarta lição. Ser crente não isenta você de passar provações. Elias, ele era um judeu, se transforma em um profeta, e ele era um grande profeta, e jovens caçoaram dele e chamavam ele de careca. Caçoaram dele. E quantas vezes nós somos caçoados porque, olha lá vai o crente, lá vai o que não faz nada no sábado, lá vai não sei o quê, não vem com esse negócio de Bíblia de novo. Quantas e quantas e quantas vezes. Eliseu, ele morreu com uma doença. A Bíblia diz, ele teve uma doença e desta doença ele morreu. E aí a gente está aqui enfrentando uma situação, uma dificuldade, uma enfermidade, e a gente pergunta para Deus, Senhor, por que eu? A pergunta é, por que não você? Por que não você? Por que você se acha, que só porque você é crente, você se acha melhor do que os outros? Não somos melhores do que os outros. Nós sofremos as mesmas adversidades e provações que as pessoas que estão no mundo. A diferença é que nós sabemos que nós temos o Senhor Jesus ao nosso lado para nos guiar, para nos amparar, para nos salvar. Essa é a diferença. Mas não estamos isentos de passar por provações. O próprio Cristo disse na famosa frase, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas aqui, neste mundo, ossos vão se partir, corações vão se partir, problemas nós vamos ter. Então não caia nessa de que eu vou me batizar, eu vou aceitar Jesus e aí meus problemas vão acabar. Muitas vezes podem sim, porque se você tem uma vida, uma pessoa que teve uma vida totalmente desregrada, pode acontecer sim que a partir daquele momento a sua vida passou a ter pouquíssima ou nenhuma aprovação, porque você já passou muita coisa lá atrás, então qualquer coisa menos do que aquilo é melhor. Mas isso não garante. Você pode ter uma vida muito difícil, você se converter e ainda assim você passar talvez por provações até piores do que você passou antes. É o que a gente chama de passar pelo deserto, assim como Cristo passou. Elias passou pelo deserto também e tantos outros. Então, queridos, não caia nessa. Ser crente não nos isenta de passar por provações. E a última, para a gente ir encerrando, a última lição que a gente tira, essa lição é bem importante. Deus não é só para cristão. Deus não é só para o crente. Milagre não é só para o crente. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Primeiro, o próprio Eliseu, ele fez profecia na vida da sunamita, que ela teria um filho, e depois ressuscitou o filho dela. Os sunamitas não eram do povo de Deus. Não eram israelitas. Naamã, general do exército sírio, um grande homem, um capitão, ele perseguia os israelitas, mas ele creu, pela fé dele, ele creu e foi curado. Então, o próprio Jesus se refere a isso, lá em Lucas, capítulo 4, versículo 27, ele fala, e havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, e nenhum deles foi purificado, exceto Naamã, o sírio. Elias, quantas mulheres viúvas tinham em Israel na época de Elias? Mas ele foi enviado para quem?
para uma mulher em Sarepta, na cidade ali perto de Sidom, que eram inimigos do povo de Deus. Ele foi enviado para essa pessoa. Então, querido, o que eu quero dizer com tudo isso? O milagre, Deus, não é só para nós que estamos aqui dentro da igreja. E aí eu vou expandir um pouco mais. Quanto nós estamos acostumados a falar de Deus entre nós, que a linguagem é conhecida, que Deus é conhecido, mas para quantas pessoas nós temos falado desse Deus para aqueles que não são cristãos? No início, o Tony pediu para compartilhar este vídeo. Para quantas pessoas, você que está em casa, para quantas pessoas você compartilhou o vídeo? Para testemunhar uma palavra neste momento, que a gente está no momento passando por dificuldades. O mundo sempre teve dificuldades, sempre teve situações complicadas. Mas apertar 2 ou 3 botões dentro de um celular também é evangelizar. Nós estamos muito acostumados a estar aqui dentro, mas o que você está fazendo pelo seu irmão lá fora, querido, meu querido e minha querida irmã? E aí é que a gente tem que parar e refletir sobre isso. Deus não é só para mim, eu não posso ser egoísta de trazer esse pensamento e dizer, não, Deus é só para mim. Deus, eu estou com Deus, eu estou bem, a minha vida está legal, estou tranquilo, mas o que você está fazendo? O próprio Cristo disse, ide e fazei discípulos em todas as nações. Nações que ele está falando eram fora do povo de Israel. E nós temos que ir fazer discípulos e falar para pessoas fora da igreja. Quantas pessoas você convidou para estar aqui hoje? A pessoa pode até não ter vindo, mas é nossa obrigação convidar as pessoas, sejam cristãos, não cristãos, adventistas, não adventistas. A nossa obrigação é convidá-los para estar aqui. O melhor lugar para se estar hoje, das 20 horas às 21 horas, era aqui na igreja, ou pelo menos na frente da televisão, olhando esta pregação. Não era olhando qualquer outra coisa, não era olhando novela, não era estando em bar, não era estando em qualquer outro ponto. Era nós, como cristãos, ter convidado estes irmãos para estarem aqui conosco. Queridos, eu sei que esse final é meio duro, mas ao mesmo tempo, Eliseu, ele tinha sensibilidade. Quando ele fez profecias para os reis, ele tinha uma forma, a Bíblia fala, né, e os estudos, os estudiosos, né, o estudo bíblico fala que ele afagava as pessoas na hora de dar as suas profecias, de dar o seu testemunho, de fazer os seus milagres. Então, quando eu falo isso, eu falo como um alerta, mas eu falo com amor no coração, da mesma forma que Eliseu fazia. Então, queridos, para hoje, eu quero deixar estas 5 lições para vocês. Quando Deus te chamar, deixe tudo para trás e siga-o. Tenha ousadia, seja um eterno aprendiz. O fato de você ser crente não te isenta de passar por dificuldades. E Deus não é só para você. Deus também é para aqueles que estão fora da igreja, que muitas vezes, né, ou na maioria das vezes, estão precisando muito mais do que nós. Que Deus abençoe a sua vida de forma grandiosa nesta noite. E peço que você fique em pé neste momento para que oremos ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe, assim como Ele abençoou o profeta Eliseu. Oremos. Santo e poderoso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um momento que estivemos aqui, louvando, engrandecendo e aprendendo um pouquinho mais de Ti, Senhor. Senhor, assim como o profeta Eliseu, que teve ousadia, que fez tantos milagres, que operou maravilhas através do Teu nome e que difundiu o Teu nome tão grandiosamente que durou por gerações, que possamos nós também, Senhor, sermos como Ele e profetizarmos na vida de pessoas, trazermos pessoas para dentro da igreja, convertermos corações e espalharmos mais do Teu amor, Senhor. Querido Senhor Deus, eu te peço nesse momento que o Senhor abençoe as pessoas que estão em casa, nos ouvindo, os irmãos que estão aqui e as famílias aqui representadas também, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor os leve para casa são e salvos, né, em segurança e na Tua companhia. Guarde-nos pelo restante da semana. É o que te peço e agradeço.
em nome de Jesus. Amém.